Então Jesus ele pede água para essa mulher, e a mulher ela responde para Jesus o seguinte: como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritano? Ela nunca tinha acontecido isso na vida dessa mulher, nunca tinha acontecido de um judeu puxar assunto com ela, mas naquele dia Jesus pediu água para aquela mulher, e ela falou: como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim que sou uma samaritana? E a resposta de Jesus começou a transformar a vida daquela mulher, porque ele falou: se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água e eu lhe daria água. E a mulher pensa: como, Senhor? Como? Se você não tem jarro para pegar a água desse poço, como você poderia me dar água? E Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus, você pediria e eu lhe daria da água da vida. Jesus tinha uma água naquele dia para aquela mulher que ela não conhecia, mas que mudaria a sua história. Jesus tem uma água para você nessa noite, que talvez você ainda não conhece, mas que vai mudar a sua história. Jesus tem uma água para você nessa noite, mas aquilo que você precisa falar é o que aquela mulher falou. Jesus, ela não sabia que era Jesus ainda, mas ela falou: Senhor, eu quero dessa água. Quantos querem beber dessa água nessa noite? Levante sua mão no seu lugar. Jesus marcou um encontro para estar aqui contigo nessa noite. Deus não trabalha com acaso. Nós não estamos em mais um culto, mas Deus trabalha com propósito. E Deus marcou esse encontro nesse dia 27 de novembro, na Quinta da Vitória, para ter um encontro com você. Eu não sei se você acredita quanto eu acredito, mas eu tenho convicção naquilo que eu estou falando. O Senhor marcou um encontro para transformar a sua vida. Você acha que você não estava sendo vista, você acha que você não estava sendo visto, você acha que o que aconteceu na sua vida não fazia sentido, mas Deus estava vendo. Assim como Ele estava vendo aquela mulher que todo dia ia buscar água por volta do meio-dia, o horário mais quente do dia, quando ninguém ia buscar água. E o porquê que ela ia buscar água no meio-dia? Pergunta para mim, por quê? Porque ela tinha vergonha, porque ela tinha vergonha da sua história. O normal era ir buscar água no fim do dia, quando o calor era mais ameno, mas ela ia no meio-dia porque ela não queria ver ninguém, ela não queria falar com ninguém, ela não queria se envolver com ninguém, porque a história dela, o passado dela estava constantemente atormentando ela. O passado, aquilo que ela viveu e estava vivendo, não deixava que ela tivesse uma vida social normal. Ela tinha vergonha das pessoas, porque as pessoas sabiam da sua história. Por isso que quando ela pede para Jesus: eu quero dessa água, porque eu não quero mais ter que voltar aqui buscar água. O que ela está falando é o seguinte: eu não quero mais sofrer humilhação de vir todo dia aqui buscar água. Eu quero essa água que você tem, que mata a minha sede, para que eu não precise mais vir aqui todo dia beber e pegar água. Eu quero dessa água. Talvez tem pessoas que estão com esse clamor aqui nessa noite: eu não aguento mais, eu quero isso que vai me saciar, eu quero isso que vai me preencher, eu quero isso que Jesus está falando que tem para mim, eu quero viver o que Deus tem para mim, mas o meu passado me condena, a minha história me condena, o que eu vivi, o meu relacionamento com as pessoas. É por isso que quando a mulher fala para Jesus: eu quero dessa água, Jesus respondeu: vai, busque o seu marido, vem aqui, então eu lhe darei dessa água. Você pode pensar: que Deus mau é esse? Eu vim na igreja justamente para aliviar a minha dor,
Só que Deus coloca o dedo bem na minha dor. Aquela mulher, ela ia justamente naquele horário, porque ela queria aliviar a dor dela. Ela não queria que ninguém olhasse com um olhar de julgamento para ela. Ela não queria que ninguém tocasse o dedo na sua história, porque muitos já tinham feito. Só que Jesus conhecia a história daquela mulher, assim como Jesus conhece a sua história. É por isso que Jesus faz questão de colocar o dedo bem aonde que dói, bem aonde que tem vergonha, bem no lugar do seu passado. Ele pergunta para aquela mulher: mulher, vá, busque o seu marido e vem aqui, então eu vou te dar essa água. Só que a mulher responde para Jesus: eu não tenho marido. Será que Jesus sabia que ela não tinha marido? Sabia, porque Jesus respondeu: bem disseste, você não tem marido, porque você já teve 5, e aquele que você tem agora não é seu. A história daquela mulher sendo desvendada diante do autor da vida, como se ele já não conhecesse a história dela. Mas era necessário para que naquele dia a salvação chegasse até ela. Era necessário para que naquele dia a cura chegasse no seu coração. As pessoas já sabiam da sua história, as pessoas já sabiam do seu passado. Você imagina, naquela época, uma mulher que teve 5 maridos, e o que ela está agora não é dela. Imagina uma mulher, a tua tia, da tua família, pensa aí na tua tia, casou 5 vezes, e o que ela está agora não é marido dela. Será que ela ia ser bem falada ou mal falada na tua família? O que você acha? Bem ou mal? Mal falada. Aquela lá é aquela que não dá certo com ninguém, aquela ali é aquela que não tem mais futuro. Só que para Deus ela tinha um futuro, Rod. Deus olhou a história daquela mulher, Deus, ele viu a vergonha daquela mulher, Deus viu tudo aquilo que causava dor naquela mulher, e é por isso que Jesus tocou na ferida daquela mulher, porque quando o homem toca na sua ferida, é para te causar dor. Só que quando o Criador do universo toca na sua ferida, é para trazer cura, trazer restauração, trazer salvação, trazer uma nova vida, tirar a vergonha e colocar um coração alegre, um coração em paz, um coração que não teme mais o passado, porque agora tem uma nova história sendo escrita pelo dedo de Deus. Era isso que Jesus estava fazendo com aquela mulher. É por isso que ele pergunta para a mulher: mulher, vai, busque o seu marido e venha. Eu não tenho marido, bem disseste, 5 você já teve, e o que você tem agora não é seu. Vejo que és profeta. A mulher entrou na defensiva, é claro, porque quando mexe na nossa dor, a gente entra na defensiva. Quando tocam naquilo que te dói, você entra na defensiva. E ela falou: eu vejo que você é um profeta. Nós samaritanos adoramos aqui, vocês judeus adoram em Jerusalém. Qual é o lugar que se deve adorar? Como se fosse nos dias de hoje. Qual é a igreja que eu tenho que ir? Essa tal de Jet? Ou é uma outra? Ou aquela? Qual é a igreja que é a certa para adorar? Jesus responde para ela: é chegado o tempo, em verdade te digo, é chegado o tempo, e o tempo é hoje, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É os tais que o Pai procura. Nós não adoramos a Deus aqui, nós não adoramos a Deus lá. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, com tudo que nós temos, com o nosso coração, com a nossa vida.
nós adoramos a Deus. Você adora a Deus no teu trabalho, você adora a Deus na tua empresa, você adora a Deus no teu carro, você adora a Deus na tua casa, você adora a Deus no teu quarto. Todo lugar é lugar de adorar a Deus, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores, que não estão ligados a placas, a denominações, mas o coração voltado para Ele. O Senhor estava restaurando a vida dessa mulher, por isso que Ele estava falando: você não adora aqui em Samaria, nem lá em Jerusalém, você adora a Deus em espírito e em verdade. E esse é o reino de Deus. Todos os lugares nós temos a condição de adorar a Ele, em espírito e em verdade, porque Deus te conhece do teu início até o teu fim. Você não consegue adorar a Deus em mentira. Não finja diante de Deus, não maquie nada diante de Deus, porque Deus conhece a tua história, Ele já sabe, e mesmo assim Ele te ama, mesmo assim Ele mudou a rota para te encontrar, mesmo assim Ele tem um futuro para você, mesmo conhecendo toda a sua história. Então Jesus ele fala: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher responde: quando vier o Messias, Ele nos ensinará sobre todas as coisas. Quando vier um enviado, ungido. E Jesus respondeu para ela: eu sou o Messias. A grandeza dessa declaração, Jesus só respondeu, se revelou nos 4 evangelhos 2 vezes como Messias. A primeira vez foi para essa mulher, e a segunda vez foi no seu julgamento, onde ele foi condenado à morte por ter se denominado Messias. Então Jesus, o enviado Salvador, se revelou para essa mulher. Ele não fez isso com mais ninguém. Tamanha a importância e o amor que ele tinha por aquela vida, tamanha a importância e o valor que ele tinha por aquela história, porque ele contemplava a história daquela mulher. Então ele fala para a mulher: eu sou o Messias. E aí ela entendeu: eu estou sendo transformada, eu fui escolhida, eu estou sendo salva, o Messias está aqui comigo, Ele conhece a minha história. E é isso que você precisa ter convicção nessa noite. O Deus que criou os céus e a terra conhece a sua história. O Deus que criou os céus e a terra deseja te alcançar. O Deus que criou os céus e a terra deseja se revelar a você. Você não vai conhecer o Deus do seu pai, você não vai conhecer o Deus da sua mãe, você não vai conhecer o Deus do seu primo, você não vai conhecer o Deus do seu amigo, você não vai conhecer o Deus do pastor, você vai conhecer o teu Deus, porque Deus quer se revelar a você. Deus não tem neto, Deus não tem primo, Deus não tem bisneto, Deus ele tem filhos. E o pai quer se relacionar com o filho, o pai quer encontrar os seus filhos, o pai quer resgatar os seus filhos, o pai quer limpar os seus filhos, trocar as vestes, colocar nova roupa e construir uma nova história. Deus ele quer pegar a sua vida e transformar você num vaso de honra. Aquilo que antes era motivo de vergonha, agora vai ser motivo para glorificar o nome de Deus, porque Deus pode fazer isso na sua história. Ele toca onde doía e agora Ele transforma, e aquilo que um dia era motivo de dor, se torna motivo do teu testemunho. Aquilo que um dia você se escondia, agora você diz bem alto: Ele mudou a minha vida, Ele mudou quem eu era, Ele mudou o que eu fazia, Ele mudou o que tinha dentro de mim. É esse o poder que o encontro com Jesus pode fazer com você. Ele pode transformar a sua história. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Todas as coisas cooperam para o teu bem, dos que são chamados segundo o teu propósito. Eu não conheço a sua história, não conheço, mas Deus conhece, e Ele está te dizendo nessa noite que todas as coisas cooperam para o teu bem, se a Ele você amar. E é por isso que Deus marcou um encontro com você nessa noite, porque Ele quer mudar a sua vida. E essa mulher, ao entender isso,
ela largou o seu cântaro, ela largou aquilo pelo qual ela foi fazer, a urgência que isso gerou no coração dela, saber que ela teve um encontro com o Senhor, ela largou, e a Bíblia diz, saiu correndo, de volta para a cidade. E sabe qual era o testemunho da mulher? Sabe? O Deus Todo-Poderoso fez o impossível na minha vida. O Deus Todo-Poderoso transformou água em vinho na minha vida. Não foi milagre, não foi nada demais. Sabe qual era o testemunho dela, Rod? Ele tem dito tudo que eu tenho feito. Eu encontrei alguém que tem dito tudo o que eu tenho feito. Eu pergunto para você, quem é esse? Quem é esse que transforma o seu passado no motivo de glorificar o nome de Deus? Quem é esse que muda a sua história, que transforma o que era um dia vergonha, motivo de glorificar o nome de Deus? Porque quando olha o testemunho da mulher, João 4,39, vamos ler, João 4,39, o texto que nós estamos seguindo. Muitos samaritanos daquela cidade de Sicar creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher. E qual era o testemunho da mulher? Ele me disse tudo o que eu já fiz. Eu imagino, se fosse na tua família, a resposta ia ser, como se nós já não soubesse. A resposta da galera da cidade, como se a gente já não soubesse tudo o que você fez. Só que esse testemunho foi poderoso para transformar aquela cidade. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque agora a mulher estava diferente. Eles sabiam de ouvir falar, mas não de ouvir da boca dela. Eles sabiam do que os outros contavam, mas não da boca dela. Eles conheciam uma mulher que andava envergonhada. Eles conheciam uma mulher que não se relacionava com ninguém. Mas agora essa mulher volta falando, ele tem falado tudo o que eu fiz, venham conhecê-lo. Não existe testemunho mais poderoso do que o seu, do que aquilo que Deus fez na sua vida, e daquilo que Deus está escrevendo na sua vida. O que um dia falava, você fala, Deus falou, Deus mudou e Deus me transformou, e agora eu vivo para glorificar o nome do meu Deus. E a mulher foi para a cidade e falou, ele tem dito tudo o que eu tenho feito. E a Bíblia diz que muitos naquela cidade creram. E Deus, Ele quer fazer aqui nessa noite. Deus, Ele quer fazer aqui nessa noite. Por isso que, por onde você andar, você vai ser luz. Jesus disse, não se pode esconder uma lamparina debaixo da mesa. Antes ela precisa estar em lugar apropriado, no alto, para que ilumine toda a casa. Você vai ser luz para onde Deus te levar. Você vai ser sal da terra onde Deus te levar. Você vai mudar os ambientes aonde Deus te levar. Aquilo que Deus fez, está fazendo na sua vida, vai transformar as pessoas ao seu redor, vai transformar a sua família, vai transformar a sua casa. Eu sei porque isso aconteceu na minha casa. Eu, uma pessoa tímida, que eu estar aqui pregando é improvável. Muitas vezes eu preguei vendo minha mãe chorar, porque ela sabia quem eu era. Ela sabia que eu não tinha capacidade de ir na frente da escola apresentar um trabalho. Só que um dia esse Jesus me encontrou. Um dia Ele me achou no meio de um poço, e Ele mudou a minha história. E naquele dia eu voltei para casa, e eu não conseguia falar muita coisa, porque eu ainda era o mesmo por fora, mas por dentro algo tinha mudado. E aquilo que Deus fez no meu coração começou a exalar na minha casa. E eu vi a minha irmã se batizar, eu vi minha mãe se batizar, eu vi meu pai se batizar, eu vi meus tios se batizar, e eu creio que ainda vou ver toda a minha família se dobrar aos pés do Deus Todo-Poderoso. Porque eu sou bom? Não, mas porque eu tive um encontro real e verdadeiro com o Salvador,
com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus Criador. Ele entrou na minha vida e Ele mudou a minha história. Eu estou aqui pregando que Ele quer fazer isso na sua vida, se assim você desejar. Basta você falar: eu quero dessa água, eu quero beber dessa água que transforma o meu coração, eu quero beber dessa água que transforma a minha história. Deus é poderoso para transformar a tua história. Ele pega aquele vaso feio e transforma num vaso de honra, porque o oleiro, ele colocou a mão. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver: essa pessoa é tocada por Deus, essa pessoa é marcada por Deus, essa pessoa carrega a promessa de Deus. Ela é diferente naquilo que ela faz, ela é diferente naquilo que ela diz, ela é diferente como ela reage. A presença de Deus é com ela. Eu quero também o que ela tem. Foi isso que as pessoas viram na vida dessa mulher, por isso que elas foram até Jesus, porque ela exalava aquilo que Deus tinha derramado para ela. Porque Jesus falou, não só queria matar a sede dela, olha o detalhe, Jesus falou que ela também iria se tornar uma fonte a jorrar. Deus não vai só saciar a sua sede, seus vazios existenciais. Deus vai te transformar uma fonte a jorrar. Você vai ser um ganhador de almas. Você vai ser uma pessoa que é influência para o seu chefe ou para o seu empregado, para a sua família ou para qualquer pessoa na rua, porque você carrega a presença de Deus. E a Bíblia diz que aquele que carrega a presença de Deus, que está ligado na videira, tudo que essa pessoa faz prosperará. Pela sua capacidade não, porque o Deus Todo-Poderoso está com você. Ainda não acabou. Versículo 42. Então as pessoas foram até Jesus, pelo testemunho dela, e falaram para Jesus: meu Deus, quem é esse homem? E convidaram ele para entrar na cidade 2 dias. Então Jesus entrou ali 2 dias, depois dos 70 quilômetros, e ficou ali com aquelas pessoas. Eu imagino que foi um alvoroço naquela cidade. E olha o que diz no versículo 42. Aqui Jesus tinha seguido caminho em rumo a Galileia, e as pessoas disseram para a mulher: agora, não mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quantos creem que Jesus é o Salvador do mundo? Você vai ser um instrumento de Deus para fazer com que também outros creiam, porque as pessoas vão ver a presença de Deus na sua vida e vão falar: eu quero conhecer, me mostra. Aí você vai convidar ele para vir aqui na Quinta da Vitória, e aí ele vai vir, e Deus vai falar com ele, e Deus vai encontrar ele. Ah, mas você não conhece meu amigo. Ah, mas você não conhece minha família. Mas eu conheço o Deus Todo-Poderoso. Eles vão vir, Deus vai falar com eles, e um dia você vai ouvir o que essa mulher ouviu também. Um dia eu acreditei porque você me disse, mas hoje eu acredito porque eu conheço Ele pessoalmente. Quantos aqui tem pessoas que você quer que estejam aqui nesse lugar com você? Glória a Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu vou fazer 2 orações. A primeira oração, nós vamos orar por pessoas que você quer que estejam aqui com você, pessoas que você tem orado, da sua família, do seu emprego. Nós vamos orar, porque eu creio que Deus irá alcançá-las através de você. E a segunda oração, eu quero orar por pessoas que hoje querem beber dessa fonte. Vamos orar a nossa primeira oração, amém? Amém? Você está comigo? Então dá um amém bem forte aí no seu lugar. Coloca a mão no seu coração. Melhor, estenda a sua mão. Senhor Jesus,
nós oramos, Pai, agora, por pessoas que nos vêm à memória, Pai, pessoas da nossa família, pessoas do nosso trabalho, amigos. Nós oramos que eles tenham um encontro real e verdadeiro com o Espírito Santo. Nós oramos que a água que mata toda a sede possa alcançá-los. Nós oramos que a Tua presença, Senhor, alcance-os aonde quer que eles estejam, porque na Tua palavra, Deus, está escrito: para onde fugiremos da Tua presença? Se subirmos ao céu, lá estás. Se formos no mais profundo abismo, também Tu lá estás. O Senhor nos contempla, o Senhor conhece o nosso ir e o nosso levantar. Por isso nós oramos, Pai, que o Senhor alcance, que o Senhor faça a Tua obra, faça o sobrenatural. Nós oramos que esse lugar possa ser cheio de pessoas que irão saciar a sua sede em Jesus Cristo. Usa, Pai, cada uma dessas pessoas para ser um canal de bênção aonde quer que o Senhor as levar, Pai. Espírito Santo, derrama ousadia, derrama coragem, derrama a Tua unção. Oh Deus, faz o sobrenatural, usa elas para a glória do Teu nome. Se você crê e concorda, você diz um amém aí no seu lugar. Pode ser mais forte, um amém bem forte aí no seu lugar, crendo que essas pessoas estarão aqui conosco, cultuando ao Deus verdadeiro e todo-poderoso. Agora, eu quero orar por você que quer beber dessa água. Você entendeu que Deus pode mudar a sua história. Você entendeu que Jesus tem a água que sacia a sua sede. Eu não sei se é 1, se é 2, se é 10, se é 1000, se é 10.000, mas eu sei que Jesus tem água para você. Eu quero que você venha aqui na frente, que nós vamos orar junto. Você que quer ter a sua fome saciada, você pode sair do seu lugar ao som desse louvor, render a sua vida aqui ao Senhor.